vamos ao quadro Leia Miranda Responde. Mais uma pergunta. A Leia Miranda, para quem não sabe, até cursou jornalismo e trancou, se eu não me equivoco, ou pensou em fazer jornalismo. Então eu acho que ela compreende bem o meu trabalho aqui, né? Pai, se caso a pessoa... Olha, a pergunta também meio complicada. Pai, se caso a pessoa... Caso não dá, né? Se caso a pessoa foi traída e a pessoa que traiu não quer mais, a outra está livre? Resposta da Léa Miranda. É muito complexo esse assunto e para responder com total assertividade seria necessário conhecer a história toda por completo, ouvir os dois lados e pesar todo o contexto, porque tenho certeza que somente assim a resposta seria mais próxima da vontade de Deus, pois somente Ele conhece todas as coisas e tudo o que ocorreu de fato. É verdade. Aqui a Leia está falando uma coisa bastante humana, que muitos que estão do lado de fora gostam de apedrejar, julgar qualquer situação, qualquer casamento, qualquer possibilidade, inclusive, de novo casamento, mas Deus sabe todas as coisas. Então ela está falando aqui muito certo, quer dizer, esses casos e mais casos em que há possibilidade de casamento e casos que não há. Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre duas coisas. Uma dessas coisas, até as duas, mas uma dessas coisas principalmente, está no livro e nós vamos comentar aqui. Não vou ler exatamente o que está no livro, mas está no livro. Em breve posso até ler o que está no livro. Eu quero ser bem breve. Referente a duas situações bastante complicadas, emblemáticas, tanto do ponto de vista da antropologia, da psicanálise e principalmente da teologia. A venda da esposa em troca de um bom salário ou um alto cargo, bem como o contrário, também deve existir. A venda do esposo para um bom salário, um alto cargo. Esse canal ele é diferente, por isso que é muito perseguido. Canal que fala de temáticas mais complexas, diferente de outros canais aí que ficam dizendo que falam de Jesus, mas nas próprias lives não é muito falado de Jesus. Aqui já a gente já fala na lata mesmo, de acordo com o título. Isso é algo que tem que ser estudado, debatido, falado, inclusive dentro de igreja, porque essa prática ela é também de questão teológica. E uma prática que atenta aos bons costumes e é uma imoralidade. Ou seja, bons costumes, moralidade, tudo tem a ver, porque a moral quer dizer costume. Sei lá, imorales, que quer dizer costume. Então, situação como essa, de um homem querendo o poder, aliás, até combinando com a sua própria esposa, mulher, para alcançar esse status e o determinado dinheiro, é capaz de concordar em deixar a sua mulher popular com o patrão, com o líder, com o que está na frente do trabalho. Isso acontece não só no mundo secular, não só no trabalho público ou privado, mas também no trabalho evangelístico, no trabalho eclesiológico, dentro da igreja. Eu estava conversando com o irmão Wilson, para quem não sabe, ele foi pastor de outras igrejas, não só da Santa, que a gente comenta aqui. E ele disse que nessas outras igrejas que ele enfrentou, ou foi pastor, pregador, ele ouviu que acontecia isto, que obreiros, para ser presbítero, ou presbíteros, para ser pastores, para subir de cargo, deixou o pastor líder lá em cima pegar a mulher dele, a gostosona, entre aspas. E aí? Que imundícia que nós estamos vivendo, não é verdade? Sodoma e Gomorra, com toda certeza. Que diferença tem eles dos ímpios que fazem isso? Porque nós temos o caso de pessoas que fazem
o acordo, tem a anuência ali, dá o passe livre, mas eles não são cristãos, muitos deles. Não são crentes. E nesse caso que o irmão Wilson passou para mim, e que também tem alguma pincelada no livro, dessas imoralidades do livro do Dr. Tenório, referente às igrejas, o direito às igrejas, nós temos esse cenário de um homem dito de Deus para alcançar um cargo maior dentro da igreja, uma posição melhor, galgar uma posição maior, com alta habilidade, chega a deixar a mulher copular com um grande líder. E vai saber, né? Até fazer filho. Vai saber? Que loucura é essa? Aliás, isso pode configurar também a prática de subir. Por quê? Se ele deixa a mulher dele fazer isso para subir, talvez um dia ele vai chegar, ou até mesmo deve já acontecer, que ela libere ele durante o momento para fazer algo nesse sentido. A título de, eu diria, reflexão, assistam um vídeo, melhor dizendo, um filme, intitulado Passe Livre, eu já assisti, que fala dessa situação, que as mulheres estão saqueadas já com seus maridos, então um passe livre para eles fazer o que bem entender. Só que eu não vou dar spoiler aqui, é um filme já um pouco antigo, e tem algumas situações ali que mesmo a mulher dando passe livre para o marido não faz a imoralidade e coabitar com outra mulher, porque ele fica pensando, puxa, minha mulher é tão boa que me deixou até eu fazer isso aqui, então eu vou respeitá-la. Porque talvez se ela dissesse não, ele faria. Porque, como diz o ditado, o proibido é mais gostoso, né? Diz por aí. Assista esse filme, muito interessante, é um filme para casais que às vezes estejam passando por alguma dificuldade nesse sentido. Esse é o livro, o nome do filme mesmo, é A Comédia, Romance, de 2011. É bem interessante aí esse filme. Agora, voltando aqui no caso, o que vocês acham disso? De um homem ou de uma mulher vender seu parceiro, a sua parceira, para ter um cargo melhor, seja na igreja, seja no trabalho público, emprego privado. O que vocês acham disso? O homem vendeu a mulher ou a mulher vendeu o homem para ter um cargo e um salário para ajudar nas finanças de casa. É a mesma coisa assim, está liberada a minha esposa a fazer isso, fazer aquilo, para ganhar dinheiro. É a mesma coisa que dizer que pode prostituir. É uma prostituição de luxo. Sim, Sueli está falando aqui, é um escândalo, claro que é um escândalo. E a gente pensa que essas coisas não acontecem quando a gente acaba sabendo que, a priori, parece um boato, um mugido de boi, que quer dizer boato. Parece um mugido de boi. Mas vai ver que não é conversa comigo. É a verdade, se procurar com detalhes. Eu mesmo, sem querer, cheguei a ver com meus próprios olhos que a terra há de comer uma situação deplorável, para não dizer outra coisa, lamentável, de uma dita cuja e de um dito cujo. Creio eu que esse dito cujo acertou com a sua dita cuja para galgar a posição, o status, o dinheiro ganha, permitindo ela copular um outro macho. E eu encontrei ela sós com esse outro macho. Meus olhos viram. Eu não vou suspeitar mal, porque a Bíblia diz que quem tem amor não suspeita mal. Mas uma mulher casada, com outro macho casado, no mesmo carro e saindo para ir para um departamento, num feriado de 7 de setembro, já dá vontade de dizer os detalhes todos, né? Porque eu tenho até gravado. Se eu jogar aí na internet, coitado do corno manso. Tem que rever os podres dos cornos mansos, que na realidade são imorais, como a irmã está dizendo, são escandalosos, imorais. Vai te converter a Cristo. Porque o dinheiro que tu ganha é um dinheiro amaldiçoado.
de prostituição indireta. Você quer dar uma de santo? Tem até nome de santo, mas não é. Agora, isso acontece dentro de igreja. Esse sujeito, eu não sei se ele é de igreja ou não é de igreja, eu sei que aconteceu. Agora tem de igreja, dá uma de santão, né? E faz isso. Para quem crê em Deus, para quem quer seguir a Bíblia. Agora, para quem não quer seguir a Bíblia, tudo é legal. Tudo dentro dos conformes, não é nenhuma imoralidade. Não é nenhuma imoralidade. É tudo maravilha. O homem que é pastor, e como nós tivemos no próprio relato do livro, um camarada casado, tendo desejo que a mulher dele copulasse com outro homem, para ele ver. Porque tem também. Olha o absurdo. E tem um delegado aí que comprova isso. O delegado disse que o camarada tinha uns fetiches meio loucos. Vai saber desses aí que eu vi também, se ele não tem um fetiche. Aí ajuntou o fetiche, a fantasia, ajuntou a fome com a vontade de comer. Ou de ser comido, não sei. Ajuntou o útil ao agradável. Então, o camarada tinha desejo, segundo o relato do livro e também no delegado por aí, São Paulo, que o camarada tinha desejo de ver a sua esposa sendo... você sabe, não vou dizer aqui, não vou ser muito baixo, chulo. Tinha desejo de ver o outro copulando com a sua esposa. Meu Deus do céu. Um pastor da sã doutrina, que pregava contra o adultério e queria o adultério da mulher dele para ele assistir. E certo... Ai, meu Deus. Fazer o bem TV, né? Certo? Se masturbar vendo a mulher lá sendo... Olha, que imoralidade, que terrível. Essas igrejas, CNPJadas, empresas, é uma vergonha. É uma vergonha. E esse camarada é muito cultuado pelas pessoas. Eu tenho pena desse sujeito, porque algumas coisas eu já conversei com esse sujeito. E diz cada coisa que é melhor eu nem falar. É como diz Paulo, até pronunciar é pecado. Eu já até pronunciei coisas aqui que já é até pecado ter pronunciado. São coisas impronunciáveis. Sim, isso é demoníaco. E acontece. E por isso você tem que vigiar. Porque pode acontecer com você, com a sua família. Às vezes você acha que aquele pastor é santo. Aí você tem uma filha lá. Deixa a irmãzinha, minha filha, lá no culto da mocidade. E o pastor está lá tentando abusar dela. Como tem casos. Como você também pode ser assediada. Porque é assédio moral. É crime. E está cheio por aí. Claro, tem que comprovar. Uma comprovação boa, você gravar. Grave as investidas do sujeito em cima de ti, se ele é casado, é pastorzão, fica dando em cima. Agora, se você concordar com o coito, você é igual a ele, você é pior que ele, porque você concordou. Como diz o ditado, quando um não quer, dois não faz. Então, se você copulou com ele, é porque você quis. Porque você poderia ter gritado, você poderia ter denunciado, você poderia ter ido na polícia, mas você não foi. Porque tem mulheres, às vezes, eu não gosto de defender nenhum lado nem o outro. Tem mulheres, sim, que não tinham como, e até a Bíblia, olha que maravilhoso isso. A Bíblia fala lá em Deuteronômio sobre esse caso. Se a mulher for violentada, ela não tem como gritar, ela não tem pecado. Agora, se ela tinha como gritar, como denunciar que estava sendo abusada, ela está em pecado junto com o cara que abusou com ela. E ele é obrigado a casar com ela, inclusive, a Bíblia diz. Está lá na lei. Eu já li aqui no canal, já preguei sobre a lei aqui no canal. Porque tem uns aí que ficam me dizendo que eu não sou pregador, né? Fica aí me dando alfinetada direta aí, que eu sou fofoqueiro, mas não vi 10% dos vídeos do meu canal do que eu já preguei, eu deixei de pregar. E ele nunca pregou nada. Eu nunca vi ele pregar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram no reino de Deus. Agora, como eu tenho que ser breve, vamos passar para o outro assunto. O outro assunto, o que é? Tem a ver com casamento fake. Isso está no livro explicitamente. Quem adquiriu o livro vai saber dessa situação, porque ela tem desdobramento não só teológico, não só do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista jurídico. Vocês sabiam que tem pastores que estão casando fora do Brasil em casamentos fakes? Por que isso, Bruno? Para se naturalizar
seja americano, seja de algum país europeu. Então, eles casam de acordo com a legislação lá, fica um período de 1 a 2 anos até se tornarem naturalizados e assim pegar o visto definitivo e depois descasam. E não existe nem coito, é só um casamento fake no papel. É um casamento feito na lei americana para que a pessoa tenha, o pastor, ou até a pastora, tenha, como está pregando ali, seja um imigrante legal e não ilegal ali dentro, de uma maneira mais fácil. Então, existem empresas que já estão aptas só para fazer isso lá fora, que elas contratam mulheres ou homens só para casar no papel, para garantir o direito para este que contratou o serviço. Para se legalizar. Aí o que acontece? Ele não copula com ela e ela não copula com ele, está casado. É fictício. E às vezes ele já é até casado no Brasil, ou está para casar no Brasil. Olha a problemática. Como é que fica isso? Será que Deus aceita essa mentira? Não sei, eu sinceramente, é complicado. Para mim, isso é uma maneira também ilegal de entrar e de ficar nos States, essa jogadinha espertinha. Eu digo nos States, mas fora do Brasil, qualquer outro país que aceita isso. States, a Europa e tal. O que vocês pensam de uma coisa dessa? Isso acontece. E é normal. E é pecado. Aqueles que são contra o segundo casamento, por exemplo. O camarada é casado aqui e casou novamente. Ah, mas é um casamento feito. Pois é, mas está casado. Um papel. Aí muitos estão aí dizendo, Deus não aceita o pecado, é pecado, né? Mas o teu pastor, que tu és ídola dele, né? Aliás, tu és ídola, não, tu és fã dele, do ídolo. E provavelmente já fez isso. Se ele está há muito tempo pregando para fora. Alguns já fizeram isso. Missionários, evangelistas. Aqui a gente tem que falar missionários no plural, porque se a gente falar missionários, pensa que é o Davi Miranda, né? Porque eles acham que aqui no meu canal é só o Davi Miranda. O Davi Miranda não foi o único missionário. Aliás, esse cargo nem existe. Eu estou dizendo missionário, outras igrejas, né? Porque a mentalidade desse povo que vem aqui no meu canal é só IPDiana. Eu estou falando outras coisas. Inclusive o livro do irmão Tenório, são outras igrejas, são igrejas. Inclusive alguns missionários também da Santa fizeram isso. Porque missionário é todo aquele que sai ao campo missionário. Certa feita eu vou fazer aliás, não. Eu fui conversar, ou fomos conversar, eu e meu primo, que pregou na África, em Cabo Verde, outra África lá, evangelista, para conversar com o cantor Neri dos Santos da Voz da Libertação. Cidade. E eu falei para o Neri, porque a gente estava falando de hino, eu disse assim, tu fizesse um hino que é para o missionário, né? Porque falar do missionário, aí ele pegou e me repreendeu, eu disse, não, eu não fiz para o missionário. Não, o povo pensa que tu fez para o missionário, e somente o povo mais idólatra dele pensa que você fez para o missionário. Não, eu fiz para todos os missionários. Não foi para ele específico. Tá? Então, quer dizer que não existia só ele, né? E sim outros. Eu só vou ver aqui o hino. Eu já não me lembro mais o hino que fala do missionário, do Neri dos Santos. É homem de Deus, né? Homem de Deus é o hino. Homem de Deus, né? Tá. Com a Bíblia na mão, ele vai indo, procura das ovelhas perdidas, deixa o lar, tal. É o missionário cumprindo a missão, com a Bíblia na mão, evangelho a pregar. É homem de Deus que transpõe barreiras, atravessa as fronteiras para as almas ganhar. O missionário, mas ele poderia ter colocado assim, são os missionários.
Aí o povo ia pensar diferente. Então, como é missionário, até o Neri me repreendeu nesse sentido, que era uma idolatria danada lá, né? Uma idolatria danada. Então tá aí, meus caros, a live. Muitas pessoas que não entendem o que a gente fala, amam o que eu faço aqui, ou que gostam, aplaudem, porque quando Paulo expõe o pecado e exorta o pecado, é para que há temor e as pessoas não pratiquem o mesmo pecado. Está escrito na Bíblia. Inclusive, Paulo vai dizer que esse níquel seja entregue a Satanás, que é a exposição do delito do sujeito, para que a alma seja salva. Então, se você realmente ler a Bíblia, você vai se escandalizar com muita coisa que está na Bíblia, que você nunca imaginou. Do tipo, os servos de Deus bebiam cerveja e vinho. Mas você na sua igreja diz que não pode, aí acabou-se. Ok, meus caros, é isso. Abraço e até a próxima.